Dando continuidade aos estudos sobre o conceito de conhecimento, nós vamos, nessa parte 2, vamos dar ênfase à escolástica e vamos entender por quê. Então, vamos lá. Essa é a parte 2 de conhecimento. Antes de mais nada, é sempre importante nos contextualizar no tempo e espaço. Então, todo o nosso estudo sobre o conhecimento, ele está aqui, focado na idade moderna, onde se passam inúmeros acontecimentos importantes. Então, vamos ver aqui, a filosofia escolástica, que foi desenvolvida na Igreja Católica, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos já no século XVIII, já no finalzinho da Idade Moderna. Temos um outro foco, que é o René Descartes, que vai inaugurar a filosofia moderna. E por quê? Vamos entender, não é? Então, mas é importante, eu não vou entrar, não vou me estender, porque já é muita coisa, né? Então, esse é um recorte temporal. É importante você ter esse quadro, eu chamo mapa mental, esquema, porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a compreender como somos resultados de tantos processos históricos, processo histórico onde aconteceram fatos, ocorrências políticas, sociais, econômicas, né? Então você tem aqui a Antiguidade, a Idade Média, e hoje nós estamos na Idade Contemporânea, e tudo que nós estamos vivenciando é resultado de todos esses acontecimentos. Então, vamos lá. Aqui, entendendo, nós estamos estudando conjunto de ideias, né? Então, as ideias elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, da Idade Média para o Renascimento, houve mudanças drásticas. Olha, veja bem, em toda a Idade Média você vai ver a dominância do pensamento religioso, como foi na Idade Antiga, né, a dominância do mito, das narrações míticas, né? Depois, mais um pouquinho, depois você vai ter já chegando a religião, enfim. Mas a Idade Média aqui, né, você tem o teocentrismo, ou seja, Deus no centro, a religião no centro, a grande preponderância do pensamento religioso católico. A fonte do conhecimento vai ser o livro sagrado do catolicismo, que é a Bíblia, né? A fonte da verdade, a fé. E aí, tudo que acontece na Terra, a vida concreta, ela não terá importância. O importante é você conquistar o seu lugar no céu, tá? E aí também tem uma outra questão, que é o se conformar com a sua condição, seja ela de escravo, seja ela de mulher, seja ela, enfim, a sua condição de pobreza, esse conformismo à condição em que você se encontra, principalmente naquelas classes desprivilegiadas, né? A natureza vai ser a fonte do pecado. Então, toda a questão das religiões da natureza, que depois a igreja vai chamar de paganismo, né? Vem daí. A crença nos elementos da natureza, elas vão ser rejeitadas
pela Igreja. Temos também, na Idade Média, o ascetismo, né? Ascetismo, que é a doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, ou seja, a disciplina e autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Tem alguns exemplos, mas se você procurar, você vai ver pessoas até que se torturavam e se torturam ainda, né? Pessoas que vivem vidas extremamente rígidas dentro da religião, né? Os ascetas. E o dogmatismo, ou seja, a verdade absoluta, sem o questionamento, sem a criticidade, sem a reflexão, sem a análise. Então, você recebe aquela afirmação, a absorve e a vivencia ou reproduz, né? E aí isso vai mudando com o tempo, né? O Renascimento, esse movimento renascentista, traz essa mudança, né? Então, no Renascimento, aí você já vai ter a mudança de eixo de Deus para o homem. Então, a vida humana, né, a ação humana, o discurso humano terá um protagonismo, terá uma maior importância, né? A fonte da verdade será a experimentação, a observação no concreto, que é a condição para a ciência. A ciência não trabalha com o invisível, ela trabalha com aquilo que ela pode analisar concretamente. Vamos ter também uma crença no progresso, na possibilidade de cada um poder avançar, se desenvolver, vencer, conquistar, adquirir bens, né? A natureza, ela é devolvida à natureza a sua qualidade de beleza. Nós vamos ter o renascimento artístico, que seriam aulas mais extensas, né? Então, só a aula sobre renascimento, você tem renascimento cultural, renascimento artístico, político, enfim, é muito bonito, né? Você vê a arte renascentista, ela é muito bonita. Tudo isso você pode pesquisar e saber mais, né? Do ascetismo passa-se para o hedonismo, ou sirenaísmo, que é a dedicação ao prazer dos sentidos, fundamento de todos os prazeres espirituais. Guardem essa palavra sentido, porque em toda a filosofia nós vamos ver sempre esse embate, esse debate entre o que é visível e o que é invisível, desde os pré-socráticos. Muda-se os nomes, né? Mas você vai ver sempre esses embates, tá? Entre o mundo sensível, que é o mundo concreto, que é o mundo dos sentidos, né? E o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo conceitual. Então, o Renascimento, ele traz essa vivência mais intensa da vida, né? E aí vai se desenvolvendo a racionalidade, não mais o foco na fé, no acredito porque acredito, mas vou buscar o porquê acredito, né? É o ceticismo que eu vou dizer, não o ceticismo negativo de não acreditar em nada, mas buscar os porquês. Aqui eu trago alguns pensadores importantes dessa época, que é o Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau e Emmanuel Kant. O que mais a gente estuda na escola é o René Descartes, o Jean-Jacques Rousseau e Emmanuel Kant. E hoje, nesses estudos,
nós estamos focando em René Descartes. Então, dentro desses acontecimentos, nós vamos falar da Reforma Protestante. Quando vocês forem estudar Max Weber, ou se já estudaram Max Weber, ele fez a ética protestante e o espírito do capitalismo. Oi, meu sinto a mamãe. E o espírito do capitalismo, Max Weber. Então, é uma obra importante, porque Weber ele vai observar os princípios protestantes, como vai influenciar a formação da burguesia, a formação, as relações de trabalho. Então, o protestantismo, ele, vamos dizer assim, ele é a base religiosa do capitalismo, tá? Mas, para a gente conhecer mais o protestantismo, falar do seu fundador, que é Martim Lutero. Martim Lutero era um monge católico e ele vai observando uma série de ações da igreja e que ele vai considerar erradas, erros, né? E então, em 1517, ele vai colocar 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Agora, essas críticas à igreja católica, elas tiveram duas motivações, a religiosa, né, e a política. A religiosa foram críticas às vendas de indulgências e outras questões, né? E as razões políticas era que também o embate entre a igreja e o rei, o rei dominou por tanto tempo, sempre com a anuência da religião, da igreja, né? Porém, não isentos de conflito essa união, né? Então, os conflitos políticos entre autoridades da igreja romana e governantes das monarquias europeias, porque os reis desejavam para si o poder espiritual e ideológico da igreja e do papa, muitas vezes para assegurar o seu direito divino de governar. Eu sempre dou esse atlas, Theatrum Orbis Terrarum, de 1570, que mostra exatamente isso, que mostra o poder que a Europa, a mensagem de poder que a Europa passa para os continentes que ela vai conquistar, a Ásia, a África, depois a Américas. Então é importante você conhecer esse atlas, que eu uso até hoje, e porque até hoje nós, na América Latina, vivemos sob uma cartilha imperialista. Aqui você tem alguns pensadores, 3 pensadores fundadores, né, os mais importantes. O Martim Lutero, ele vai colocar a Bíblia como fonte da fé, a salvação pela fé. O celibato, ele vai dizer que não é obrigatório. Ele era casado. Ele vai rejeitar a autoridade do Papa e passa a apoiar o governo do rei, né, apoiar a liderança do rei. Os sacramentos, ele mantém o batismo e a Eucaristia, porém, de uma forma diferente. Na Igreja Católica, a criança é batizada ao nascer. Já no protestantismo, a criança é apenas apresentada. O seu batizado será mais tarde, quando ela tiver maior consciência da religião. E o culto é a leitura da Bíblia, sermão, Eucaristia, e ele elimina o culto de Nossa Senhora. A figura de Maria, a figura da mulher, da importância de Maria é retirado do protestantismo. A partir da Alemanha, né, o protestantismo ele parte da Alemanha e se dissemina
pela Europa. Então, você vai ter aqui na França e Suíça os calvinistas. Você vai ter a Bíblia como fonte de fé, a salvação pela fé e predestinação, o celibato não será obrigatório, a rejeição da autoridade do Papa, mesma coisa. A mesma coisa. E na Inglaterra, Henrique VIII cria a Igreja Anglicana também. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O celibato não é obrigatório e qualquer crente pode ser ministro do culto. Rejeição à autoridade do Papa, então ele assume para si também a chefia da igreja. Sacramento do batismo, e ele suprime a Eucaristia, mas mantém a pomposidade das cerimônias. Então você vê algumas diferenças, né, de país para país, de reinado para reinado, mas o fundamento será o mesmo. Nós vamos ter aqui os diversos tipos de conhecimento, né? O empírico e científico, que vai lidar com o concreto, vai partir do concreto, e o religioso e filosófico, né? A filosofia baseada nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, aqui eu trago para vocês que esse também é um outro documento importante para a gente estar sempre refletindo sobre a nossa vivência atual, né? Porque você vai encontrar identificações, né, com o acorrentado, o amos e o filósofo. Quando você se matricula na escola, o objetivo é que você se torne filósofo, né? Não acorrentado, não reprodutor de ideias, mas uma pessoa que, passando pelo processo de ensino e aprendizagem, adquirindo conhecimento, né, tendo uma base de conhecimento, você possa fazer sua própria trajetória. Por isso que eu trouxe René Descartes, porque é o que ele fez, né? Ele vai rejeitar o ser acorrentado, porque na escola de então, né, do seu tempo, o ensino era extremamente rígido, então pensar por si não era uma opção, né? E ele vai buscar as suas próprias ideias, as suas próprias conclusões, né? Então, aqui, ó, o filósofo é o homem que, acorrentado, começa a duvidar e inicia o processo de chegar à luz. E aí, por isso que eu cito René Descartes, século XVI, porque ele vai colocar a dúvida como método e por isso ele vai inaugurar a filosofia moderna. Só que a gente vai entender esse processo, como é que ele chega à dúvida, né? Je pense, donc je suis. Penso, logo existo. Por que René Descartes afirmou isso? Qual foi a sua motivação? O que o levou a afirmar penso, logo existo? É uma pequena frase, mas extremamente densa, que traz muita coisa aí para a gente refletir. Mas vamos entender, né? No século II, surge a filosofia dos padres da igreja, ou patrística. A apologética é criada para combater as heresias e justificar a fé. Começa aí uma longa aliança entre fé e razão, que se estende por toda a Idade Média. A razão é considerada auxiliar da fé, então eles já consideravam a razão, mas ela é subordinada à fé. Daí a expressão agostiniana credo ut intelligam, que significa creio para que possa entender. Então, tudo que eu for buscar
Compreender é a partir dos critérios da religião que eu professo. Os padres recorrem inicialmente à filosofia platônica de Platão, né? E realizam uma grande síntese com a doutrina cristã mediante adaptações consideradas necessárias. A filosofia, então, ela estava intimamente ligada à Igreja Católica. E apesar dos grandes avanços nessa área, a gente vê que desde a antiguidade nós vamos ter inúmeros filósofos, né? O pensamento estava subordinado aos dogmas da Igreja, ou seja, não havia lugar para debates de ideias. René Descartes nasceu em La Haye, em Touraine, em 31 de março de 1596, falecendo em Estocolmo em 11 de fevereiro de 1650, estudou no Colégio Jesuíta Royal Henri Legrand, situado no castelo de La Flèche, que era, de acordo com seu próprio parecer, uma das mais célebres escolas da Europa, onde acreditava haver homens sábios. Ele teve 2 irmãos e ficou órfão com 2 ou 3 anos, órfão bem pequeno, no terceiro parto de sua mãe. E foi então que a sua educação, seu pai, que era um nobre, rico, proprietário de terras, o seu pai colocou a sua educação primeiro na preceptora, que era comum naquela época, e depois ele vai estudar neste colégio aí, lindo, maravilhoso, dentro de um castelo, né? Que em 1604, o rei Henrique IV deu o castelo de La Flèche aos jesuítas. Toda a educação na Europa e depois no Brasil vai ser coordenada pelos jesuítas. E aí eles fundaram um colégio com o nome de College Royal Henri Legrand, com o objetivo de selecionar e treinar as melhores mentes. Lá era ensinada gramática, retórica, latim, grego, hebreu, filosofia, matemática e teologia. E eles eram preparados para 3 tipos de trabalho: igreja, para ser padre, né? Para ser líder político, ou ir para as Forças Armadas. René não foi para a igreja, não foi para a política, mas ele chegou a lutar nas Forças Armadas. Mas a vida inteira dele ele vai se dedicar à filosofia. Então ele foi um dos mais importantes alunos da instituição. Estudou lá entre 1607 e 1614, né? Se formou em 1614. Então, como é que era a pedagogia do College Royal Henri Legrand? É uma filosofia escolástica, que foi elaborada por São Tomás de Aquino, no século XIII, a partir da teologia cristã e a partir do pensamento de Aristóteles. A pedagogia escolar jesuítica, ela possui algumas características básicas. Além de envolver estudos e métodos de ensino assentados fundamentalmente na repetição e imitação dos textos clássicos, latinos e gregos, de ser prisioneira da orientação religiosa, contrapondo-se em parte ao espírito científico nascente, caracterizava-se por voltar-se para a elite, era uma escola de elite, constituindo-se como elemento de distinção dessa mesma elite no interior da sociedade, um ornamento para as camadas superiores da sociedade. Aqui no Brasil, nós vamos ter o Colégio Pedro II, que foi criado em 1834 para servir às famílias nobres aqui do Brasil, né? Nos colégios jesuíticos e na Universidade de Coimbra, o autor fundamental era Aristóteles. Olha, foram mais de 500 escolas
organizadas pelos jesuítas ao longo de toda a Europa e do mundo, acho que não sei se conta aqui no Brasil, né? Esse Aristóteles e São Tomás de Aquino constituem objeto de defesa cautelosa nos colégios, tendo sido recomendado aos mestres pelo Ratio Studiorum que se evitasse qualquer suspeita contra as doutrinas dos mesmos, ou seja, não se podia fazer críticas, contrariar os ensinamentos de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Esse Ratio Studiorum, ele era uma normativa era uma norma, uma legislação para orientar todos os colégios como eles tinham que funcionar, de como os professores tinham que atuar, né? Então, era instruir rapidamente todo jesuíta docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações de seu cargo. Até hoje, na pós-graduação, é proibido fazer críticas aos teóricos clássicos, antigos e contemporâneos. Eu vivenciei isso. A teoria aristotélica, ela vai se basear em 3 distinções fundamentais: substância, aquilo que o ser é em si mesmo, e vai parecer um pouquinho, de certa forma, vai ser semelhante a Parmênides, que vai defender a imobilidade do ser, a essência que nunca muda. A essência, atributos que se faltassem ao ser não seria o que é, e acidente, atributo que se pode ter ou não sem deixar de ser o que é. As qualidades. Aluno de Platão, Aristóteles discorda de uma parte fundamental de sua filosofia. Platão concebia 2 mundos existentes: aquele que é apreendido por nossos sentidos, lembra que eu falei lá dos sentidos? O mundo concreto, sensível, em constante mutação, e o outro mundo abstrato, inteligível, acessível somente pelo intelecto, imutável e independente do tempo e do espaço material. Aristóteles vai defender o mundo sensível, aquele que ele pode tocar e pode ver. Ao contrário, Aristóteles defende a existência de um único mundo, quer dizer, é este que vivemos, o mundo sensível, que podemos apreender com os sentidos. E para ele, o que está além de nossa experiência sensível não pode ser nada para nós. Como é que eu vou acreditar que é verdade, o que eu não posso ver, o que eu não posso tocar? Diferente de seus predecessores, Aristóteles considera que a essência verdadeira das coisas naturais e dos seres humanos e de suas ações não está em um mundo inteligível, separado do mundo sensível, onde as coisas naturais existem e onde vivemos. As essências, diz Aristóteles, estão nas próprias coisas, nos próprios homens e nas suas ações. E é a tarefa da filosofia conhecê-las, ali mesmo onde existem e acontecem. E como conhecê-los? Partindo das sensações para alcançar a intelecção. Então, tudo ele vai focar nos sentidos. Mas vamos entender a diferença entre a patrística e a escolástica. A filosofia patrística, ela vai do século I ao século VII. É uma filosofia desenvolvida nessa época e teve como objetivo consolidar o papel da Igreja. A Igreja Católica, ela foi criada, foi fundada por Constantino no século III. Então, ela então vai se organizando, né? Ela vai tentando organizar todo o conhecimento adquirido naquele contexto, né? E o objetivo de propagar os seus conhecimentos e propagar os ideais do cristianismo. Baseada nas epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João,
A escola patrística advogou a favor da Igreja e propagou diversos conceitos cristãos, como o pecado original, a criação do mundo por Deus, ressurreição e a ressurreição do juízo final. E a filosofia da escolástica vai do século IX ao século XV. Nesse período, há uma retomada de muitos princípios filosóficos gregos. A grande preocupação da Igreja era aliar a razão e a ciência aos ideais da Igreja Católica. Então, a grande contribuição da escolástica foi reconhecer que existiam outros movimentos. Então, ela não está totalmente fechada. Ela reconhece, porém, ela sempre vai colocar esses novos conhecimentos sob a liderança da religião, que é dogmática. Mas a filosofia e a ciência não são. Então, vai ser uma união extremamente tensionada, como eu chamo, né? Nesse contexto, surgiu a teologia, que foi uma ciência que buscava explicar racionalmente a existência de Deus, da alma, do céu, do inferno e as relações entre homem, razão e fé. A filosofia patrística e escolástica se diferencia das demais correntes de pensamento pelo fato de não aceitar verdades que poderiam, porventura, contrariar dogmas religiosos e os demais pressupostos cristãos. O grande tema de toda a filosofia patrística é o da possibilidade de conciliar razão e fé, como já coloquei. E eles vão ter 3 posicionamentos. Os que julgavam fé e razão irreconciliáveis, e a fé superior à razão. Diziam eles: creio porque é absurdo. 2. Os que julgavam fé e razão conciliáveis, mas subordinavam a razão à fé. Diziam eles: creio para compreender. E o terceiro, os que julgavam razão e fé irreconciliáveis, mas afirmavam que cada uma delas tem seu campo próprio de conhecimento e não devem misturar-se. A razão se refere a tudo que concerne a vida temporal dos homens no mundo. A fé a tudo que se refere à salvação da alma e à vida eterna futura. Qual dessas 3 posições vocês acham que a gente mais pode seguir hoje, que é mais aceita hoje? Depois responde. A filosofia escolástica, ela pode ser dividida em 3 fases, com características diferentes. A primeira fase, ela vai se caracterizar pela harmonia entre fé e razão. Veja que nós vimos que essa harmonia vai ser meio complicada, né? Vai ser tensionada, mas vamos lá. A segunda fase, ela vai ser caracterizada pela elaboração dos grandes sistemas filosóficos. E a terceira fase já vai ser a de decadência da escolástica, onde vai ser marcada pelas diferenças fundamentais entre fé e razão. E é nessa fase que surge, que vai ser matriculado o René Descartes na escola jesuíta, né? O termo escolástica refere-se à produção filosófica que aconteceu na Idade Média entre os séculos 9 e 13 d.C. Em comparação com a patrística, vertente anterior da filosofia medieval, a escolástica está situada em um período de intenso domínio católico sobre a Europa. Então vamos ver aqui a primeira fase da escolástica, chamada alta escolástica, é do século XI ao fim do século XII. Ela é caracterizada por uma confiança completa dos pensadores na relação inteiramente harmônica entre fé e razão, onde a segunda é submissa à fé. Então, nós estamos aí no teocentrismo,
Deus é critério para toda a verdade. Ela vai ser influenciada pelo aristotelismo, né, por Aristóteles, dos filósofos árabes e judeus. Os filósofos árabes, nós temos Avicena, Algazel e Averroes. Eles são extremamente importantes e até hoje estudados. E os filósofos judaicos, Saadia, Avicebron e Maimônides. Os pensadores dessa primeira fase herdaram principalmente a volumosa obra patrística. São pensadores desse período João dos Scots, também chamado de Escoto Erígena, e Santo Anselmo. O John Duns Scoot, ele foi um franciscano que lecionou em Oxford e Paris e se opôs ao pensamento de Tomás de Aquino. Vai guardando esses nomes, porque para você entender o posicionamento que a direção que René Descartes vai tomando, né? Ele procura resgatar a teologia de qualquer compromisso com a razão, reafirmando a necessidade da ação espontânea e incondicional das verdades reveladas. Essa tendência a separar a teologia da filosofia, aceitando o caráter gratuito da fé em oposição à racionalidade do conhecimento natural, anuncia o fim da escolástica medieval. De fato, para Duns Scott, não é possível provar racionalmente a existência de Deus ou das verdades reveladas, porque a metafísica trata do ser como ser e não pode ter como ponto de partida as coisas do mundo material ou sensível, indo contra Aristóteles. Segundo ele, a vontade divina é insondável e as verdades reveladas não podem ser demonstradas. A filosofia e a ciência deveriam abandonar a pretensão de desvendar os mistérios da fé que não são acessíveis à razão. Depois, na segunda fase, nós vamos ter a grande escolástica, o período tomista. Vai ocorrer entre os séculos XII e XIV. É caracterizada pelos grandiosos sistemas filosóficos com base na filosofia antiga, na ciência, na lógica, na retórica e na teologia cristã, teocêntrica e antropocêntrica. Você veja que ela vai, já vai aí num tempo ela vai viver um momento de transição, um período de transição do eixo de Deus para o eixo homem. Há um processo de separação entre razão e fé. O grande pensador desse período e da patrística em geral foi Tomás de Aquino. Alberto Magno, que foi professor de Aquino, pode ser considerado outro pensador desse período intermediário e de maior esplendor da filosofia escolástica. Você tem além do Vamos ver aqui um pouquinho do São Tomás de Aquino. Ele foi um realista moderado. Para ele, universais não existem. E segue e divulga Aristóteles. Ele defende a harmonia entre filosofia e teologia, a razão e a fé, pois ambas podem tratar do mesmo objeto, Deus. Para Duns Scott e Guilherme de Ockham, não há harmonia entre filosofia e teologia. Veja, gente, imagina esses filósofos debatendo entre eles.
Eu falei que é um momento em que não há lugar para debate para os estudantes. Esses estudantes, eles não podiam, não tinha essa abertura. A própria normativa orientava isso, que não se discutisse, não se criticasse tanto Aristóteles quanto São Tomás de Aquino, mas você veja que não tem como as coisas não ocorrerem, né? A razão observa o mundo natural e a fé o sobrenatural, que era Deus. E aí o Guilherme de Ockham tem uma posição conhecida como nominalismo, que se opõe à tradição escolástico-aristotélica e diz que os universais são apenas nomes e existem apenas na alma. Essa posição leva a afirmar o primado da vontade sobre a inteligência. A vontade de Deus não é limitada por nada, nem mesmo as ideias divinas podem afetar sua onipotência. E na terceira fase, nós vamos observar a decadência da escolástica, o fim do seu domínio, que vai ocorrer entre o século XIV e o século XVII. Essa decadência ela vai por conta da rigidez com que a igreja passa a pensar as relações teológicas e dos primeiros indícios do surgimento do Renascimento. Veja, lá logo no início nós vimos isso, todos aqueles acontecimentos em volta vai influenciar o modo de pensar, o modo de agir, né, as orientações. Então as pessoas não vão ficar imunes. Então as coisas vão mudando. As pessoas vão mudando de ideia, vão refazendo o seu modo, sua visão de mundo, as suas orientações ideológicas, né? Então você vai ter aí o Renascimento em toda a Europa Ocidental, que vai ser marcado pelo antropocentrismo. A razão se coloca acima da fé. É o período de decadência da escolástica medieval. A razão pode demonstrar a verdade sem a necessidade de aprovação da fé. Ocorre, em definitivo, a separação entre, de um lado, a teologia e de outro, a filosofia, as ciências, as artes e as letras. É nessa fase, nesse contexto de 1607 a 1614, que o jovem René Descartes vai estudar no colégio jesuíta. Terminamos aqui a segunda parte desse estudo. Até o próximo bloco.